Fala rapaziada, quem tá falando é o Gabriel do canal GLCast, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Citando Obras, um quadro que nós citamos algum filme, uma série ou até um jogo e muitas pessoas podem assistir da forma que bem entender. Se quer assistir como uma forma de recomendação, pode assistir tranquilamente. Geralmente, acho que 90% das vezes não vai ter spoiler, se tiver eu vou dar uma avisadinha antes pra você pular ou até se você se sentir melhor sair do vídeo. Então vamos lá, que no último vídeo eu trouxe sobre o filme Nightcrawler, e já tá aí no canal, se você quiser assistir, entra na playlist chamada Citando Obras, que você vai ter acesso a todos os vídeos, dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo. Então, vamos lá, que hoje eu quero falar do melhor jogo da minha vida, que é nada mais nada menos que Dark Souls. Vamos lá então, que, cara, tipo assim, é até difícil de começar a falar sobre Dark Souls, porque eu poderia ter escrito um roteiro gigantesco, eu poderia ter pensado 1000 vezes do que eu ia falar, do que como começar a falar sobre Dark Souls, ou como qualquer jogo da From Software, só que é muito difícil porque tem tanta coisa que você pode abordar sobre Dark Souls, que fica até complicado de começar. Mas vamos lá. Dark Souls é um jogo que feito em 2011, produzido pela From Software, dirigido, escrito, criado por Hidetaka Miyazaki, um dos maiores gênios da história da indústria dos videogames ali junto com o Hideo Kojima. Sim, o Hidetaka Miyazaki já está nesse panteão dos maiores criadores de jogos de todos os tempos. O jogo, ele é de certa forma uma continuação espiritual de Demon Souls, um jogo lançado em 2009, e o que tem de tão diferenciado nesses jogos, não só da franquia Souls, mas nesses Souls-like, porque depois ele até acaba virando um gênero. O que é o Souls-like? Só para dar uma resumidinha aqui para quem não faz ideia sobre o que é isso. Ali em meados de 2009, os jogos estavam começando a ficar repetitivos. E quando eu digo repetitivos, eu quero dizer tanto em suas temáticas, como na forma que eles são abordados. O que isso quer dizer? Você entra num jogo, modo história geralmente, porque online é sempre a mesma coisa, e o jogo, ele faz questão de te botar num tutorial de meia hora. E nesse tutorial, ele fala, ó, vem aqui meu amigo, ele te pega na mão e fala, vem aqui, ó, tá vendo essa pedra? Se você clicar X, você vai pular nessa pedra. Se você clicar 2 vezes o X, você vai dar um double jump nessa pedra e você vai poder alcançar lugares mais altos dando esse pulo duplo. Já Demon Souls, ele chega numa forma totalmente diferenciada. Ele chega com uma abordagem bem diferente do que a gente estava tendo na época, que é uma abordagem um pouco mais mitológica, um pouco mais de fantasia, um pouco mais trazendo para um RPG, só que não é aquele RPG igual a gente estava acostumado com World of Warcraft ou com outros jogos da época, aquele RPG que você vai ficar explorando o mundo, não. Ele era um jogo onde ele te colocava ali na pele de um boneco que você não fazia ideia quem era e, amigo, se vira. Mas o foco não é Demon Souls, então bora para o Dark Souls. A premissa de Dark Souls, primeiro eu vou falar um pouco da premissa e depois eu falo um pouquinho de como o jogo começa. A premissa de Dark Souls é bem confusa, então eu acho que vocês vão ter que prestar atenção e eu, até mesmo eu, vocês vão ver que vai estar cheio de corte a partir desse momento aqui, porque é difícil lembrar tudo de uma bala só. Mas vamos lá. O jogo começa nos mostrando que a origem daquele universo é bem complicada. Por quê? Porque há muito tempo atrás mesmo, quem dominava o mundo que nós conhecemos como mundo eram os dragões. E essa época foi chamada de época dos anciões. Os anciões eram os dragões imortais. E esse nome de dragões imortais não é porque eles são literalmente imortais. Acontece que eles são imortais de idade, ou seja, no quesito velhice, eles nunca vão morrer, porém eles podiam morrer em batalha. Mas aí que tá, não tinha quem os confrontasse. Então eles realmente não existia uma possibilidade deles morrerem, por isso eles eram definitivamente dragões imortais. Até que lá embaixo da superfície, lá no subsolo do mundo, bem abaixo de onde viviam os dragões imortais, viviam seres vazios, os conhecidos como Hollows, que a gente consegue ver na introdução do game, que eu vou deixar passando um pouco aí na imagem algumas cenas dessa introdução em CGI, que mostra esses Hollows, eles estão numa escuridão eterna, só vagando, sem rumo nenhum, como se fossem realmente zumbis, mas não são zumbis, porque em Dark Souls existem os mortos-vivos, que eu vou falar daqui a pouco. Os Hollows, eles são literalmente seres vazios, é como se tivessem um corpo e nenhuma alma ali, é como se fosse realmente só uma carcaça andando de lá pra cá. Do nada não, mas um dia, de repente, surgiu a primeira chama. E em Dark Souls, a primeira chama, ela meio que simboliza o início do mundo.
A primeira chama, ela é quando tudo começa de verdade no universo de Dark Souls. É como se fosse uma analogia à teoria do Big Bang no nosso mundo. O ponto de partida onde realmente tudo começou. A primeira chama veio, e com a primeira chama veio 4 almas de lords. Todos aqueles hollows que estavam ali caminhando sem rumo, 4 daqueles vazios conseguiram ali pegar uma alma de um lord. Eram 4 almas, 4 hollows pegaram essas almas. São eles Gwyn, o grande Lorde da Luz Solar, que no futuro viria a ser o Lorde das Cinzas. Nito, o Grave Lord Nito, que é o deus da morte, é ele quem comanda quem vai morrer. É como se ele fosse um Hades ali para a mitologia grega, para quem quer entender melhor o que é o simbolismo, o que o Nito simboliza. A Bruxa do Caos e suas 7 filhas, ela tinha 7 filhas, não que as 7 filhas absorveram as almas, mas a Bruxa do Caos é a terceira. E por último, mas cara, não menos importante, quem pegou a 4ª alma de Lorde foi o Pigmeu Furtivo. A história do Pigmeu Furtivo é muito grande, daria um vídeo facilmente de 10 minutos só dele, mas eu vou dar uma resumida de quem foi o Pigmeu Furtivo. Pigmeu Furtivo ele tem esse nome porque ele é uma imagem um pouco desconhecida até pelos outros 3 Lords. Existem teorias, e não é teoria, é basicamente quase comprovado, mas não concretizado, talvez pela From Software, que o Pigmeu Furtivo no futuro se tornaria Humanos, que é o pai do abismo, o Lorde das Trevas, o maior vilão, porque em Dark Souls tem esse dilema, não existe vilão, não existe herói, você tira suas próprias conclusões depois de ver a história. Mas Humanos, ele se torna o pai do abismo, ele quer trazer a escuridão de volta ao mundo para ele poder governar como o Lorde das Trevas, e o Pigmeu Furtivo no futuro se tornaria Humanos. Mas o que acontece? O Pigmeu Furtivo, ele vai embora, ele foge, ele não ajuda os outros 3 Lords. Ajuda no quê? Eu já vou dizer. Então o Pigmeu Furtivo, ele é aquele que nos deu origem. O Pigmeu Furtivo, ele pegou essa alma de Lorde, usou nele mesmo e se multiplicou, trazendo humanidade para o mundo. Então, se existem humanos no universo de Dark Souls, é graças ao Pigmeu Furtivo. Antes existiam apenas hollows, carcaças vazias, seres que não tinham um rumo na vida, só vagavam andando por aí sem rumo. O Pigmeu Furtivo pegou essa alma e transformou em humanidades, criando assim a raça dos humanos. Então vamos lá. Os outros 3 lords, sendo eles o Nito, o Deus da Morte, a Bruxa do Caos, o Gwyn, o Lorde da Luz Solar, eles se juntaram para começar uma guerra contra os dragões imortais. Mas como eles venceriam uma guerra contra tantos dragões, sabendo que eles não sabiam a fraqueza desses dragões? É aí que entra um personagem muito importante na história. Esse personagem é ninguém menos, ninguém mais do que Sif, o dragão descamado. Um grande dragão albino que, para a espécie dos dragões, ele era visto como um patinho feio. Por que um patinho feio? Porque ele não tinha escamas, ele nasceu sem escamas. E já que o que faz os dragões serem tão grandiosos são as suas escamas super resistentes que ninguém sabia as fraquezas, o Sif ele era realmente dado como um patinho feio de sua espécie. Então o que ele faz? Ele é conhecido como o maior traidor e o responsável pela derrota dos dragões. Por quê? Ele trai os dragões, imortais e se junta ao Gwyn. O Gwyn diz a ele que se ele ajudar o Gwyn nessa guerra, Gwyn dará um pedaço de sua alma para o Sith e no futuro dará poder o suficiente para Sith ter um lugar para estudar a imortalidade, porque esse era o real objetivo do Sith. Ele nasceu sem escamas e ele queria estudar a imortalidade, e aí eu não vou me aprofundar nesse vídeo, porque claramente isso não faz parte da premissa. Mas o futuro do Sith se baseia nisso. Ele quer estudar para procurar a imortalidade através de estudos, de livros e tudo mais. Então Sith se junta aos outros 3 lords e a guerra começa. Sith diz que a fraqueza dos dragões é a sua pele impenetrável, porém ela é fraca a raios e relâmpagos. E Gwyn logo desenvolve o que no futuro a gente conheceria como os milagres em Dark Souls, que são os poderes de relâmpagos. Então a guerra rola e o que acontece? O Gwyn joga os relâmpagos para quebrar a pele dos dragões. Com os dragões sem peles, a Bruxa do Caos taca chuva de fogo, taca bolas de fogo do céu para atingir os dragões já sem as suas escamas hiperprotetoras. E aí vem o Nito e para finalizar traz uma onda
de morte e doença que faz só finalizar os dragões. E aí, a premissa de Dark Souls é essa. Eu sei que, pô, é que não tem como não enrolar. É uma premissa muito complicada de se falar rapidamente. Mas é isso. Eles derrotam os dragões e a partir desse ponto, quem vai dominar o mundo é Gwyn e a Bruxa do Caos. Mas e o Nito? O Nito ele não tá nem aí pro mundo, a verdade é essa. Ele precisa das pessoas, porque sem pessoas não tem morte, sem morte ele não sobrevive, porque ele é o deus da morte. Mas ele não tá nem aí, ele fica lá na Tumba dos Gigantes, que é um lugar que fica bem abaixo do solo que a gente conhece, de Lordran, porque Lordran é o nome da terra de Dark Souls, e ele vive em um lugar bem abaixo, lá no subsolo do mundo, e ele não tá nem aí, ele só quer viver em paz ali com os esqueletinhos e as monstruosidades que habitam ali. E agora eu vou parar por aqui, porque a história de Dark Souls é um pouco complexa, eu poderia fazer um vídeo, mas o objetivo aqui não é sobre a história. Agora eu vou falar um pouco sobre os cenários e os mapas, porque eu falei que Dark Souls é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, é o meu xodó, já zerei 4 vezes, já platinei, eu amo Dark Souls, não só Dark Souls, como todos os jogos da From Software. Os cenários são, cara, uma coisa à parte. Porque eu gosto até dos cenários mais feios. Todo mundo odeia Blython. Blython é uma cidade onde tem areia movediça. Areia movediça não. É um chão lá que ao mesmo tempo que ele te envenena, ele te deixa lento. É um lugar feio, cheio de monstro. Fica perto da onde a bruxa do caos fica, né, que é a Izalith. Então tem alguns demônios ali por perto, porque alguns erros que ela fizeram, que eu não vou me aprofundar aqui, criaram os demônios nesse universo. E aí, até Blython eu acho lindo, porque a arquitetura que o Hidetaka Miyazaki constrói em seus jogos, eu acho magnífica, magnífica. Eu não consigo ver defeito em nenhum mapa de Dark Souls. Não, defeito a gente vê, mas eu não consigo ver nenhum mapa de Dark Souls como feio. É surreal. E aí, eu preciso guardar esse tempinho aqui para finalizar sobre os mapas, porque não tem muito por que entrar. Também daria só um vídeo só falando sobre o cenário de Dark Souls. Eu queria entrar aqui em Anor Londo. Vocês estão vendo agora um trecho sobre a chegada do nosso personagem em Anor Londo. E Anor Londo, pra mim, ela é definitivamente o maior mapa, o maior e mais bonito mapa, o maior em questão de grandeza, de ser épico, e mais bonito mapa da história dos videogames. Eu não consigo pensar em nenhum outro lugar na história dos videogames mais bonito e mais mágico do que Anor Londo. Para mim, chegar em Anor Londo pela primeira vez é como se fosse você assistindo Harry Potter quando criança e ver Hogwarts pela primeira vez. É uma sensação mágica, é uma sensação que você fala, eu nunca vou ver nada igual, e realmente nunca vai ver, porque Anor Londo é simplesmente linda. E só pra lembrar, eu ainda não joguei Dark Souls 3, porque eu tô platinando todos os jogos da From Software, agora só falta eu platinar o Dark Souls 2 pra finalmente chegar em Dark Souls 3. E eu sei que Dark Souls 3 tem Anor Londo, e eu sei que eu vou me emocionar, porque Anor Londo é a coisa mais linda que eu já vi nas histórias dos videogames. Então agora, pulando, vamos falar um pouco dos personagens. Vou ser bem rápido, existem alguns NPCs muito famosos, como o Cebolão, que tá aí na tela pra vocês, que ele se apresenta como um cavaleiro de Catarina. Catarina é uma cidade muito renomada no universo de Dark Souls, de onde vem muitos guerreiros de Catarina. Eles são conhecidos por usar aquelas armaduras gigantescas, e é isso. Se vocês escreverem Cebolão Dark Souls no Google, você já acha uma foto. E são vários, não só durante o primeiro jogo, no terceiro ele aparece também. Eu não vou lembrar exatamente de cabeça o nome desse Cebolão específico, mas ele tem um nome que agora eu não vou lembrar. Tem o Solaire ali, que ele passa o jogo inteiro em busca do grandioso sol, ele busca o sol a todo tempo, ele contempla o sol, tanto é que tem aquela famosa comemoração, aquela famosa ação que o Solaire faz, que ele levanta os braços e fala Praise the Sun, glória ao sol, louve o sol, e o Solaire é magnífico. Dentre outros NPCs, chefes maravilhosos, eu já falei, ninguém faz design tanto de movimento como de aparência de chefes igual a From Software, igual a Hidetaka Miyazaki. Ninguém nem chega aos pés de fazer chefes, não tanto em seus designs como em seus movesets, o jeito que eles se movimentam durante a batalha, como a From Software. Ninguém. Mas não existe ninguém. Nem adianta você tentar pensar, porque não existe ninguém que faça chefes melhor do que a From Software. E galera, então foi isso. Eu não quero me arrastar muito, porque Dark Souls é um jogo tão gigantesco que eu realmente quis fazer esse vídeo mais como uma carta de amor, assim, falando
tudo que eu tinha pra falar, assim, resumidamente. Eu poderia ficar meia hora, 40 minutos falando sobre Dark Souls, mas eu acho que se esse vídeo der um bom engajamento, se esse vídeo tiver boas views, bons likes, eu vou trazer um vídeo para cada assunto de Dark Souls. Um vídeo só sobre personagens, um vídeo talvez de cada personagem, um vídeo sobre o cenário, sobre os mapas, um vídeo sobre armas e armaduras, um vídeo sobre a história de Dark Souls, que ela é muito complexa. Tudo isso que eu falei para vocês ali no começo sobre a premissa do jogo é literalmente resumido em um CGI de 1 minuto. Então imagina como é a história. E lembrando, Dark Souls não tem quase nenhuma CGI. Então o jeito que é contada a história são através de diálogos que você tem com personagens durante o game e descrições de itens. Muita gente odeia e para mim o que faz a história de Dark Souls ser tão grandiosa é isso. Se você quer realmente conhecer a história de Dark Souls, você precisa ir atrás de fóruns, você precisa ir atrás de vídeos de 2 horas. Tem gringo que faz vídeo de 2 horas e meia falando sobre Dark Souls. E eu não vou criticar, porque são vídeos que eu confesso que eu assisto. Então, assim, magnífico. Dark Souls é gigantesco. Eu queria muito fazer sei lá, um podcast de 1 hora só falando sobre Dark Souls e não seria o suficiente. E isso que eu tô falando de Dark Souls 1. Ainda tem Dark Souls 2, que eu também gosto muito. Bloodborne, maravilhoso. Sekiro, muito bom. E é isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi aqui um Citando Obras de Dark Souls. Obviamente é um resumo de tudo que eu tenho de conhecimento sobre esse jogo. É isso. Valeu, falou e até mais.